Paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o tema intimidade com Deus e para citar esse texto, vamos entrar lá em Números capítulo 12, que vem falando a história de Moisés, Arão e Miriam e a contenda que eles tiveram. Beleza, para comentar essa história, vamos falar sobre a decisão que Moisés fez. Moisés, ele decidiu tomar a mulher Coxita. E essa decisão desagradou tanto Miriam e Arão. E eles falaram contra Moisés, dizendo: falou o Senhor somente a Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. Por quê? Eles estavam falando basicamente o seguinte: Moisés tomou essa decisão por conta própria, mas Deus não fala só com Moisés, ele fala conosco também. Só que Deus, ele ouve eles. E Deus, ele chama os três para conversar. E ele disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profetas, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por quê? Pois não tiveres temor de falar contra o servo Moisés. E depois disso, fala que a ira do Senhor derrama-se contra Miriam e Arão, e os dois são punidos e Miriam fica com lepra. E um detalhe muito importante aqui: Deus, ele deixa claro que se houvesse um profeta ali, por exemplo, no meio de Israel, ele falaria através de sonhos, através de visões. Só que com Moisés era diferente. Então, com Moisés ele tinha uma intimidade maior com Deus. Ele literalmente conversava com Deus. Ou seja, Moisés tinha uma intimidade tão grande com o Senhor. Moisés obedecia de tal forma ao Senhor, Moisés era fiel de tal forma com Deus, que ele tinha uma intimidade a mais com Deus. Então, cada decisão que ele tomava, Deus, ele falava basicamente diretamente com Moisés. Ele falava ao coração de Moisés. Então não precisava de Moisés fazer, por exemplo, um concílio ali para decidir, porque o próprio Deus o encaminhava a fazer suas decisões. Essa história, ela reflete para nós que nós também, muitas vezes a gente precisa, por exemplo, de ter sonhos, ter visões, etc., para tomar uma decisão na nossa vida. Só que, na verdade, se você tem uma intimidade, se você procura ter uma intimidade com Deus, o próprio Deus, ele guia você. Não vai precisar de você ouvir um profeta, não vai precisar de você ouvir tal coisa ali, de fazer, por exemplo, uma decisão, uma multa, porque o próprio Deus, ele vai guiar você. Então, quando você obedece a Deus, faz a vontade dele, procura ter uma intimidade todo dia ali com ele vai começar a guiar a sua vida. Então, quando você tem uma intimidade grande com Deus, ele próprio vai guiar a sua vida e os seus caminhos. E o interessante também dessa palavra é que no versículo 3 desse capítulo 12, vem dizendo assim: e era o varão Moisés muito manso, mais que todos os homens da terra. E vocês acham que Moisés, ele escreveu nesses primeiros livros aqui, e Moisés colocou isso aqui não para que ele fosse glorificado por isso, não, de forma nenhuma. Mas isso aqui vai trazer uma outra citação para a gente. Como a gente sabe, o povo que saiu lá do Egito, da escravidão, ele era um povo difícil, um povo que reclamava pra caramba. E Moisés, ele tinha que ter esse coração manso para aguentar o povo, para suportar o povo, enfim. E ele foi fazendo isso, e tanto que até Miriam e Arão, que estavam mais próximos dele, também levantaram contra ele, reclamando de alguma coisa. E essa passagem aqui, elas não retrata outra coisa. Lá em Mateus, capítulo 5, versículo 8, diz assim: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, Moisés, essa passagem de Moisés, que fala sobre o coração dele, que ele era muito manso, retrata justamente isso aqui. Por que Moisés, ele conseguia ter mais contato com Deus? Porque ele tinha um coração limpo, ele tinha um coração puro, ele servia ao Senhor, fazia a vontade dele, buscava conhecer a Deus. Então ele tinha essa proximidade maior com Deus.
Lá em Jeremias 29, diz uma palavra lá no versículo 12 e 13, que diz assim: então me invocareis, e ireis, orarei a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me e me acharei, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então Moisés, ele buscava com toda a sua alma, com todo o seu coração a Deus. E por isso, Deus, ele tinha uma intimidade maior do que qualquer outra pessoa. Então, nós, ao mesmo fator, não precisamos ficar buscando profetas, outras pessoas para nos falar, ou passando por outras pessoas. Pelo contrário, a gente deve buscar sempre ter nossa intimidade com Deus, a nossa proximidade com Deus. E Deus, se a gente tiver essa proximidade com Deus, a gente vai aprender a ouvir a voz de Deus. E Deus, ele vai guiar nossos passos, nossos caminhos e nossa direção. E a gente vai ser grandemente usado por Deus. Tanto é que nesse capítulo mesmo, por conta de ter falado contra um ungido de Deus ali, Miriam, ela é pegada lepra. E a única pessoa que pode ajudar a Miriam é Moisés, que ele ora ali por Miriam, e Deus fala que ela vai ficar só 7 dias ali e depois ela vai voltar. Então, através da oração de Moisés também, a Miriam voltou e ficou curada. Então isso retrata outra coisa também. Cuidado quando você fala contra um homem de Deus, contra uma mulher de Deus. Por quê? Porque no mesmo caso, quando Jesus pregava e falaram que ele fazia aquelas curas, aquelas maravilhas ali, através do espírito maligno. Porque eles não estavam falando contra Jesus, eles estavam falando contra o próprio Espírito Santo. Da mesma forma que eles não estavam falando só contra Moisés também, mas estavam falando contra Deus. Então toda vez que você for falar sobre um profeta ou contra alguém, cuidado, por conta que você não está falando contra aquela pessoa. Se ela realmente estiver sendo direcionada por Deus, você está falando contra Deus. E tanto é que, por exemplo, uma profecia, você nunca fala contra a profeta. Você não julga o profeta, você julga a profecia. Então, por exemplo, quando um profeta vem falando algo com você, você não pode falar mal do profeta, mas você pode falar contra a profecia. Por exemplo, a profecia está indo contra a palavra de Deus, você pode falar contra ela. Mas agora, se contra o profeta em si, você não pode falar. Por quê? Porque se o profeta realmente estiver fazendo a vontade de Deus ali e sendo instruído por Deus, você não vai estar falando contra ele, mas contra o próprio profeta. Mas o mais importante dessas palavras, para vocês entendam que nós precisamos ter uma intimidade mais profunda com Deus. Assim como Moisés teve uma intimidade tão profunda com Deus que ele era direcionado por Deus. Ele não precisava de alguém ir lá e falar alguma coisa com ele. O próprio Deus falava com ele. O próprio Deus o guiava, o próprio Deus ajudava ele, o próprio Deus dava força para ele. O próprio Deus se revelou para ele de uma forma tão tremenda como nenhum outro, se revelando lá para ele no monte e tudo. Então, que vocês também procurem ter intimidade com Deus, e Deus vai guiar a sua vida, capacitar vocês, instruir vocês por onde quer que vocês forem. Em nome de Jesus, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e cuide de vocês grandemente.